ao vivo, mais uma vez ao vivo, com o programa De Olho no Streaming. O último De Olho no Streaming do ano, tá? Do ano, tá? Porque no ano que vem, 23, nós voltamos com outras séries maravilhosas. E vamos fechar o ano com chave de ouro, né? Vamos fechar o ano duplamente com chave de ouro, né? Com a série alemã Nada Ortodoxa, uma série maravilhosa. É aquele tipo de série que a Netflix não fica vomitando na cara da gente, mas vale a pena assistir. Não é Vandinha, né? Sim. A Netflix quase que obriga a gente a ver algumas coisas. Nada Ortodoxa não está nessa lista, mas é uma série que vale muito a pena. E a outra chave de ouro está aqui comigo, sorrindo, o Jefferson Ferreira, né, meu aluno de psicanálise, né? O Jefferson estudou pedagogia, ele também é formado em publicidade e propaganda, é professor de informática, e nós dois temos um pavor em comum: religião. É a dupla indicada. Oi, Darlene, seja muito bem-vinda. É a dupla indicada para falar sobre nada ortodoxa. Só para fazer uma pequena introdução, o Nada Ortodoxa, tá? É a série da Netflix. Ela foi baseada num livro, tá? Numa autobiografia da Deborah Feldman, né? Esse livro é de 2012. A série é bem mais recente. Se eu não estiver enganada, a série é de 20, tá? Pelo menos eu vi a série em 20 e revi agora para fazer o De Olho no Streaming com o Jefferson. Essa série foi indicada por uma ex-aluna minha, bem no auge da pandemia, aquela loucura, todo mundo só no Instagram, né? Todo mundo fazendo 500 lives, mandando mensagem, fazendo vídeo, né? Mandando mensagens telepáticas. E aí uma ex-aluna minha virou para mim e falou: professora, tem uma série que é a tua cara, Nada Ortodoxa, né? Já fiquei empolgada, né? Uma ex-aluna muito inteligente, né? O título é instigante. Fui ler a sinopse, me encantei, comecei a ver a série e só teve um defeito, na minha opinião: curta demais. 4 episódios, mais ou menos 50 minutos cada episódio, um pouquinho mais. Equivale a 2 filmes de 1 hora e 40 minutos. Quer dizer, é muito pouco para uma série. E eu já fico assim, salivando. Meu Deus, vai ter segunda temporada? Tem que ter segunda temporada. Por outro lado, eu tenho medo. Eu tenho medo que a segunda temporada não seja tão boa, porque quando é muito bom, a gente tem medo. Se bem que o Amor e a Anarquia, que é uma série sueca, né, que eu trouxe essa série de olho no streaming no segundo semestre desse ano, eu também fiquei com medo da segunda temporada. E a segunda temporada superou a primeira, na minha opinião. De comédia romântica foi para uma comédia dramática, né? E, mas, Jefferson, na hora que eu falei de segunda temporada, você se debateu, você quase teve um infarto. Ah, eu acho que Mais não, sobre isso. eu acho que não deve ter uma segunda temporada. A série é incrível, sensacional. Mostra aquela a saga dela para sair daquela comunidade extremamente rígida, né, com a família, com o marido, tudo rígido, não pode, mulher não pode ter prazer sexual, mulher não pode ter nada, né? É só a mulher foi feita só para procriar. E a história a atriz principal, ela é maravilhosa. Depois eu vou falar da minha cena favorita, porque acho que é a cena favorita minha do cinema tem nessa série. É uma cena maravilhosa. E Qual eu é? acho. Fala, agora eu fiquei Ai, curiosa. ela Tô pensando. a peruca. Que ela arranca a peruca mesmo. Ai, eu não tenho. Eu acho que não tem. Eu acho que eu nunca assisti uma cena mais emocionante. É duas que eu tenho. É essa e aquela que você até colocou na chamada. Como que é? Deus. Eu. Ai, eu acho que eu até anotei aqui. Deus Não, esperava muito de mim. Deus esperava muito de mim na hora que ela tá conversando, tá fazendo
a comida e ela fala essa palavra, dá um toque, né? Gente, eu quase me emocionei. Ai, que linda. Não, mas essa cena da retirada da peruca é demais, porque elas depois de casadas, gente, eu não expliquei isso, é uma comunidade judaica, tá? Então, essa menina, a protagonista, a Esther, né? Que na verdade, essa história é baseada na vida da Deborah Feldman, ela é uma judia ortodoxa. E ela cresceu sem a mãe dela. O pai dela era um alcoólatra que não cuidava direito da família, e a mãe se separou do pai, tentou ficar com ela, mas perdeu a filha na justiça. Aí ela foi criada pela avó, a menina, foi criada de um jeito super tradicional e chegou a hora de casar. E eles arrumam um casamenteiro, né? O marido era um mau sujeito, o marido era o menor dos problemas, o marido era um cara ingênuo, né? Totalmente manipulado pela mãe. Ele era até um cara legal, só que ele estava totalmente enfronhado naquela realidade, né? Naqueles costumes extremamente ortodoxos. E a Esther, ela já sabe, antes mesmo de casar, que ela é diferente, ela já fala pro futuro marido que ela é diferente, né? Mas ela não define muito bem essa diferença e ele não se desaponta com essa fala, muito pelo contrário. Só que a convivência vai ficando muito difícil, gente, porque ela tem vaginismo, né? O vaginismo, na verdade, é mais um problema de ordem emocional. Né? A pessoa, durante a relação sexual, ela não consegue relaxar. Os músculos da vagina se contraem de tal jeito que fica muito difícil a penetração, provoca muita dor. Né? Mas é claro, gente, como ela ia relaxar? Não tem um beijo, não tem uma carícia. Né? É um negócio totalmente mecânico. Ah, mas as outras mulheres conseguem. Mas a Esther, ela é diferente, ela é uma artista, ela é uma mulher sensível, ela é cantora, ela estuda piano, ela tem uma outra perspectiva. E ela vai conseguir, na verdade, ela vai fugir dessa comunidade. Gente, eu não gosto muito de dar sinopse, tá? Mas é que nesse caso eu preciso passar algumas informações para vocês entenderem do que se trata. E ela mora nos Estados Unidos, a Esther, e ela vai para Berlim, ela vai atrás da mãe dela pedir ajuda, né? E ela achava que a mãe tinha abandonado ela. Quer dizer, tiram a filha dela e ainda passam uma história mentirosa para a garota. Ela se sentia rejeitada pela mãe. Ela vai atrás da mãe para pedir ajuda, mas ela se sentia rejeitada. E aí a mãe acaba contando a verdade para ela, que ela foi tirada. Né? A mãe perdeu no tribunal, né, a guarda da filha. Então, essa série trabalha com muitos temas, gente. Né? Liberdade, autoconhecimento, ruptura das tradições, como é difícil romper com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sempre viveu. Né? Mas fala também, isso que eu vou falar eu li, tá? Uma ideia minha, não. Fala muito sobre essa questão do pertencimento também. É porque eu peguei muito o lado da independência, do autoconhecimento, da liberdade, mas lendo uma resenha, tem uma questão muito interessante que é apresentada. É esse confronto, é esse conflito entre a necessidade de ter laços, a necessidade de ter um pertencimento e a necessidade de ter uma independência. É o equilíbrio entre essas duas forças, né, que faz a diferença na vida de uma pessoa. Né? Então, existiam coisas boas naquela vida tradicional. Querendo ou não, ela pertencia a um grupo, mas era um grupo muito limitador. Né? Então, é um tipo de fé, um tipo de religião que apaga qualquer subjetividade, qualquer singularidade, até para os homens. Os homens também sofriam, mas as mulheres mais ainda. Porque se para os homens já não tinha liberdade, imagina para as mulheres. E o que você achou do maridão dela? O marido era um banana, né?
Aí aquela cena que eles não conseguem ter relação. E ela pega, e ele pega e vai falar pra mãe dele, mãe, resolva isso. Ah, não. Aquela cena, da hora que aconteceu, e essa mulher não parei com o cara. Por isso que eu acho que não deu segunda temporada, porque ela não fica nem com ele, nem com o músico, e ela pega e sai pela rua, assim, sozinha, assim. Aí eu, mostrando aquele cabelo curto dela, assim, que a religião raspa o cabelo para tirar toda a vaidade, né? Não pode usar batom. Aí a Silvia veio até uma homenagem hoje com batom vermelho. Ah, sim, porque eu sou nada ortodoxa. Decote, batom vermelho. Aí não pode nada. E ela saía assim com aquela liberdade que ela teve assim no final. Aí eu acho que não comporta mais uma segunda temporada. Eu acho que ela se encontrou com ela mesma ali. Eu acho que não acabou. Tipo, ela é ela. Sabe? Ela saiu daquela. Ela conseguiu. E ela viu que Deus não abandonou ela. Deus quer ver ela feliz, não quer ver ela triste, enclausulada dentro de uma casa para suprir nem tanto a do marido, né, o desejo do marido, mas o desejo da sogra, né? Porque você vê, depois de toda o para ela como jovem, e tem mostra a avó dela né, e que é a da família também, as cunhadas, né? E elas são tudo, depois que tem os filhos, assim, delas vai tipo calejando, assim, vira aquelas mães tudo tóxica, né? Elas se tornam tudo mãe tóxica em cima do filho, porque elas foi gerada para simplesmente para ter filho, não tem mais nenhum entretenimento por volta, para dormir com o marido dorme, só tem o ato sexual, depois cada um numa cama, tipo, quase numa cama de solteiro, acho que de viúvo, né? Que é aquela um pouquinho maior, e daí cada um dorme na sua cama e não tem mais nenhum, tipo, um carinho, não tem nada. Não, é terrível. Não, e fica tudo em cima do filho mesmo, né? Nossa, era o complexo de Édipo, né, Jefferson? Uhum. Tá completamente nessa série. Complexo de Édipo, não, ele está totalmente. Ele é, na verdade, a gente já falou isso no curso de psicanálise, né? Que tem homens que casam, mas eles continuam, na verdade, eles são marido da mãe, né? A esposa é como se fosse uma amante. A esposa é para transar, para cuidar da casa deles, para ter os filhos, mas as decisões importantes são tomadas com a mãe, né? Então, na verdade, simbolicamente, a mãe é a esposa, a mulher é a esposa de verdade, é para fazer o trabalho braçal, é para servir na cama, é para ter os filhos, né? Porque se socialmente fosse aceito ter os filhos com a mãe, talvez tivesse os filhos com a própria mãe, né? E se fosse aceito socialmente e se fosse possível biologicamente, né? Porque quando o filho chega na fase adulta, na maioria das vezes a mãe já não está em idade mais fértil. E essa cena da peruca, né, que o Jefferson falou e que eu coloquei na capa da live, inclusive, para mim, realmente a cena mais bonita da série também, porque elas têm que raspar, né, a cabeça depois que elas casam. E ela tem um cabelo lindo, assim, cacheado, castanho claro, lindo. E ela tem que raspar, é muito triste na hora que raspa. E um cabelo saudável, tudo não tinha motivo, assim, pra gente, né, pra raspar. E aí elas colocam uma peruca para irem para rua, uma peruca bem discretinha, um castanho lisinho, né? E aí quando ela vai para a praia com um grupo de estudantes de música, ela entra no mar assim de um jeito absurdo, né? Ela vai vestida e quando ela está entrando no mar, ela tira a peruca e ela deixa a peruca ser levada pelas águas. Aquilo é tão simbólico, né? Porque o mar tem toda essa força simbólica, né? Do inconsciente, do feminino, do materno, né? Tem muitas, né? Tem muitas simbologias importantes. Então, eu acho que esse é o primeiro grande
passo que ela toma contra a tradição. A gente pode pensar que o primeiro passo foi quando ela fugiu, mas ainda ela estava meio desorientada. Para mim, foi naquele momento que ela falou: é isso, eu quero romper. Eu me libertei, porque depois desse período, daí ela vai. A outra cena também linda, que é a parte que ela vai comprar uma calça jeans, que pra gente é uma coisa tão natural desse aí provar uma calça jeans. E ela vai numa loja e pega aquela calça jeans, e para ela é um sinônimo de tipo, eu tô fazendo algo legal, né? Não é uma coisa correta, assim. Ela tá com medo e ao mesmo tempo ela tá, eu tô liberta, tô viva, né? É muito lindo essa cena também. E pegando essa história do cabelo de novo, ela fala para o marido no final: nossa, esse cabelo, assim, tá todo mundo vendo o seu cabelo, né? É assim, esse cabelo aqui tá na moda, né? Quer dizer, olha como são os textos culturais, né, Jefferson? Quer dizer, para aquela comunidade ortodoxa, o cabelo raspado tinha um significado, mas para aquela sociedade cosmopolita, né, em Berlim, aquele cabelo tinha um outro sentido, era uma coisa moderna, uma coisa assim alternativa, prática. A outra cena que eu adorei, a Darlene colocou um comentário aqui, mas foi basicamente o que a gente falou, né? Uma das cenas que eu mais gosto é quando ela tira a peruca e entra no rio. É como se fosse um reencontro com o feminino dela. Aqui, e a música e o contato com os instrumentos musicais me pegou de jeito. É sempre quando tem a questão artística, me agrada muito. Ou quando um dos personagens é pintor, ou ator, né, ou escritor, sempre quando tem algum contato com a arte, isso também me pega, porque normalmente personagens artistas são mais sensíveis, são mais alternativos, escolhem caminhos mais alternativos, e, e o mais belo é quando esse artista cresce num meio tradicional, maior para se encontrar, mas de forma paradoxal é por causa desse caminho longo que ele se encontra melhor, né? Se esse artista tivesse todas as facilidades no mundo, talvez ele não se encontrasse tão bem. Quer dizer, é justamente essa volta longa que o artista precisa dar que o torna tão forte, tão poderoso, tão transformador no cenário social, né? Mas aí, falando de cenas bonitas, uma cena que me pegou muito é bem no finalzinho da terceira parte, né, do terceiro episódio, quando ela ataca o músico, né, ela pega o músico de jeito, e eles tinham ido para uma festa, né, para uma balada. Aí eles já estão no quarto do músico, e aí vai intercalando, né, cenas cenas da festa, cenas da balada, né, com cenas do parto, os dois lá se abraçando e vai para a balada, depois volta para o casal. Eu gosto muito disso, dessa montagem, porque mostra um pouco frenesi, é como se mostrasse um pouco o mundo interior dela, como ela está se sentindo internamente, né? É como se ela tivesse assim dominada pela música, dominada pela balada, dominada por aquele torpor da balada. É a sensação dela diante da sexualidade, é a sensação dela diante do desejo que aquele homem desperta nela, né? Quer dizer, finalmente aquele desejo foi posto em movimento, né? Aquele desejo estava parado, né? Ela não estava sendo estimulada de nenhuma forma. E aí, naquele momento, tem o gatilho, é como se aquela festa, aquela agitação, aquela movimentação fizesse o desejo dela girar. Não foi um negócio programado, né? Que nem na religião dela o meu negócio tudo tem um momento, né? Assim, foi por acaso, foi no momento que ela tava liberta para isso, né? Para viver esse momento. Aí tem o amigo dela também, eu acho que é bem nessa parte também, que o amigo dela é gay,
E daí ele fala que ele mora na Nigéria, e na Nigéria também tem o preconceito contra ele ser homossexual, e ele pega e vai pro foge também para lá para poder se libertar também, né? E daí mostra como a outra que vem para a outra amiga dela, aquela que é chata, tem lá também porque o pai projeta que ela é uma grande musicista, que ela tem que ser uma grande musicista, e ela não, eu não me vejo assim, eu só uso a arte para me divertir, para poder passar para o outro o que eu considero que seja que é o que me toca, né? O que me toca quero transmitir para o outro, né? E, Uhum. e daí ela fica muito, as duas eu achei que é uma amizade muito linda que as duas construíram, né? Que até o momento que a outra lá que acho que ela vai tocar o piano, a menina fala, você não toca bem, que tipo taca real para ela mesmo, né? Você não é o momento dela levar o chacoalhão, né? Que ela também não vai ter essa liberdade toda, ela não vai ter um momento dela de choque, né? Aí ela viu que aí a menina fala, você não toca bem. Aí ela pega e vai para a audição e daí ela canta. E aquela cena última dela cantando, nossa, ela canta uma primeira música muito bonita também, mas a última que o homem fala, eu quero que você se desprenda disso, eu quero que você mostre a sua arte com outra música. E ela vai e ela lava a alma. E esse momento que ela encontra o marido, ela fala, eu não quero mais você. Eu quero curtir isso, eu quero viver da minha arte, viver a cultura, né? Não, é lindo, é lindo. Quando ele corta o cabelo, né? Ele quer se modificar para acompanhá-la, né? Eu Eu fico, fiquei com pena dele naquela hora, mas assim, tadinho, assim, ele estava propondo uma mudança externa e a mudança dela era toda interna. Mas eu acho, se fosse verdade, quer dizer, é baseado em fatos reais, mas eu não li o livro, eu não sei o que aconteceu com o marido dela. Mas se a série continuasse, não sei se esse personagem passaria por alguma transformação, talvez não, talvez arrumasse uma outra mulher e tivesse aquela vida austera, né? Mas de repente aquele personagem poderia se transformar também. Não sei se na vida real aconteceu isso, né? Mas às vezes isso acontece, Jefferson. Quando uma pessoa que está perto de você, ela passa por uma grande transformação, essa transformação pode respingar em você, pode jogar uma sementinha que em algum momento vai frutificar, né? Não sei se é o caso do marido da Deborah Feldman, né? Mas é possível acontecer esse tipo de transformação. Aí você falou da música, que ela cantou duas músicas, porque ela cantou uma música que não era adequada ao tipo de, né, ao tipo de voz dela, né? Uma das avaliadoras falou que era uma música própria para uma soprano, né? E aí ela cantou uma outra e ela já tinha se preparado para a primeira, levou alguém, né, para acompanhá-la, né, no piano, com o piano. E aí depois ela canta a capela, a segunda música. Quer dizer, aquilo é tão metafórico, é como se ela tivesse desnudada. Não tem um instrumento fazendo o acompanhamento. Ela está sozinha no palco, né? Ela está ali entregue, né? Ela se entrega totalmente àquela situação. E é a única forma, né, de você fazer uma mudança na sua vida. Se a gente espera por muitas garantias, né? Olha, eu faço, mas se for assim, se for assado, se eu for acompanhada, se eu tiver uma bolsa, se eu tiver uma ajuda de custo, se eu tiver alguém me dando apoio moral, né? Se a gente precisar de várias condições para fazer alguma coisa, então, na verdade, você não está pronto para fazer essa coisa. Ela podia ter se assustado, ela tinha preparado uma música, aí de repente ela canta a capela. Então, aquilo metaforicamente para mim tem uma potência absurda. Ali ela está nua. Até tem uma similaridade com a cena em que ela tira a peruca. Ela está no segundo momento em que ela se desnuda. Terceiro, né? Porque teve o ato sexual também, que para mim dos três é o menos importante. Dos três desdobramentos, o sexual para mim foi o menos importante. Né? Esse da peruca foi muito marcante.
e esse do canto a capela também, né? E é muito interessante ela contando também um pouquinho da história dela para os professores, que ela não teve educação musical, ela não teve educação alguma, né? Quer dizer, ela mal tinha uma roupa para ir para aquela avaliação, para aquela audição. Ela conseguiu um vestido com a mãe dela, né? E falando na mãe, eu acho linda aquela cena em que ela vê a mãe deitada na cama com a companheira. É uma cena tão plástica, tão poética. Ela olha assim, sem julgamento, ela dá um sorrisinho. E eu vejo aquele sorriso dessa forma. Poxa, as pessoas condenam tanto isso. É algo tão tranquilo. E as pessoas julgam tanto isso. É um momento de carinho que é o que ela não tem durante a vida inteira dela. É o que ela, tipo, que ela cobrava da mãe dela ainda, né? Que ela não teve esse carinho, essa compreensão de não tinha ninguém para orientar aqueles antigos, e daí veio. Tem até uma cena que eu acho muito interessante também do o primo deles, aquele cara. Prefiro nem comentar, né? É. Não, o ator é bonito, vai, o Ele ator é pega, bonito. abriu a boca, só fala bobagem. Ele falou que e isso acontece em muitas casas, né? Não é só na religião ortodoxa, isso aí na casa dos brasileiros tem de muito, né? Que a mulher sofre repreensão em casa e daí eles apavoram a mulher falando: você não vai poder sustentar seu filho, você não tem condição de se sustentar, você é mulher, você não pode nada. Tudo você precisa de um homem para te bancar. O seu serviço é cuidar de casa. E ele esfrega isso na cara dela e daí dá uma arma para ela. Agora você pega e se mata. Se você não voltar, você vai atirar. Né? Quer dizer, porque você não vai aguentar essa pressão. foi o que a mãe dela falou para ela. Esse tipo de gente sempre existe. Né? São pessoas para fazerem a gente acreditar que a gente não pode, que a gente não é capaz. Né? Então, falando sobre essa questão mesmo, né? Dela cantar no final, né? Dela não ter cedido à pressão do primo do marido dela, e ela canta no final e tem que cantar uma outra música. Isso me faz pensar muito na própria questão da psicanálise, né? O Nada Ortodoxa, eu acho uma série fundamental para quem estuda psicanálise, né, para quem está na área da psicanálise já atuando e para qualquer pessoa que considere importante questionar o status quo, né? É como você falou, né, Jefferson? Você não precisa estar numa comunidade ortodoxa, né, judia, para saber o gosto, qual é o gosto do preconceito, né? O preconceito, ele tá... É claro que numa comunidade assim é tudo muito intenso, né? Tem 1000 lupas, 1000 lentes de aumento, né? Em cima dos preconceitos, das restrições. Mas se a gente parar para pensar e for observador, a gente vai perceber que mesmo em ambientes sociais considerados muito, né, liberais, existem muitos preconceitos. As pessoas estão o tempo todo se julgando, as pessoas estão o tempo todo, desculpa a expressão, cagando regras. Isso pode, isso não pode, isso é bonito, isso é feio, isso está na moda, isso não está na moda, isso é adequado, isso é inadequado. E nós estamos muito na era das patologias, né? O discurso, né, da saúde mental está muito ligado às patologias. Tudo é patologia, tudo é transtorno. É o transtorno do roedor de unha, do chupador de dedão, né? Tem transtorno para tudo. O viciado em amendoim japonês, assim, sabe? Então, se fala pouco, se fala pouco sobre desejo,
né? Mas se fala muito sobre transtorno, sobre patologia. Então, não devia ser saúde mental, devia ser doença mental, porque só se fala de doença, né? E o Nada Ortodoxa, é uma série que nos faz pensar sobre o preconceito nosso de cada dia, sobre os nossos preconceitos, aqueles que nós sentimos, aqueles que sentem a respeito de nós. E é um grande questionamento, né, a respeito do status quo. Então, qualquer pessoa preocupada, né, interessada em questionar o status quo, vai se interessar por essa série, né? Então, ela é bem instigante e ela tem essa ligação muito forte com a psicanálise. Porque, na minha opinião, se eu tivesse que resumir essa série numa palavra, eu ia falar ressignificação. Eu acho que é a palavra que melhor traduz essa série. Liberdade, ruptura, autoconhecimento, a gente poderia pensar em várias palavras. Mas eu pensar, a palavra para mim mais forte, mais marcante, é ressignificação. Ela ressignificou a vida dela. E olha que louco, ela estava grávida, ela nem teve tempo de contar para o marido já pediu o divórcio, ela podia ter chorado, mas fulano, eu tô grávida, descobri hoje. Pô, você resolveria a situação, né? Mas não, o casamento é no inferno. E o cara pede o divórcio. Quer dizer, você é rejeitada por aquele marido, como você falou, banana, bonzinho, mas banana, né? Então, assim, é o fim da picada mesmo, é o fundo do poço, né? E ela poderia, seria muito fácil para ela manipular e manter aquele casamento ali estando grávida. Mas qual é o sentido daquilo? Se ela não estava feliz, se ele não estava feliz, né? Se ele queria o divórcio, se era só o bebê que importava para ele. E ela vai fazendo várias pequenas ressignificações, né, até chegar no momento final, em que ela anda sozinha pela rua, entra numa cafeteria, a gente vê o grupo lá de músicos se aproximando, mas são os músicos que vão atrás dela. Né? A arte. É a arte. A arte que ela tanto. É a arte que salvou ela, né? A cultura que salva qualquer pessoa, gente. A música, o cinema, tudo que é arte, pintura, tudo é uma libertação. A dança ela se ressignifica a sua vida. Eu só queria deixar para as mulheres que sofrem, que nem ela sofreu, tudo essa pressão psicológica, gente, se liberta. Ela se libertou, ela mostrou que ela não precisa de homem, ela consegue se virar sozinha. Ela que cuidar de um filho, ela não mostrou ela tendo essa questão ainda, mas ela vai, com a ajuda da mãe dela ali, com duas mulheres, ela vai ressignificar ainda mais a vida dela através da arte, que a arte é o que ela vai conseguir ganhar dinheiro daqui para frente, né? Então você é contra uma segunda temporada. Você me convenceu. Eu acho que já terminou muito bonita. Eu fico com medo de vir a segunda temporada e deixar ela sufocada com um homem. Ai, que lindo! Que lindo. Eu acho que não deve por causa disso, que eu fico com medo deles pegarem e colocar ela lá, tipo, casada lá na vida tradicional. Eu acho que ali ela ficou. Eu acho que a série inteira passou ela buscando essa liberdade. No final, ela tem essa liberdade. Eu achei incrível. Sim, sim. Eu fiquei com a sensação, né, quando eu vi um grupo de músicos se aproximando da cafeteria, eu fiquei muito com essa sensação de que ela ia se acertar com aquele músico, né, que dormiu com ela. Eu fiquei com essa sensação. Se rolar uma segunda temporada, eles vão namorar, com certeza. Mas faz muito sentido o que você levantou, né? Porque ela andou sozinha na rua, ela não foi atrás dos músicos,
entrou na cafeteria sozinha. Então, e aí o pessoal que vai atrás dela. Então, isso faz muito sentido. Claro que ela pode ter alguma história com aquele músico, ou com outro músico, ou com outra pessoa qualquer. Mas realmente o relacionamento Até com amoroso vai ser. o ex dela, Sim. até com o ex dela, porque foi muito aquela pega o colar para ela também. Aí ela fala, não, eu não quero um presente, porque eles, o objeto, eles dão muito presente, tudo joias, né, caríssimos, para comprar o seu silêncio, para comprar o seu caminho, tudo é para comprar ela, eu não quero. Aí ela abre e é um símbolo é um símbolo musical. Aquela cena eu falei, agora ela vai se derreter. Aquele momento eu falei, perdi, agora ela vai ficar com ele. Aí ela não quer, e ela sai. Não, mas olha, é muito bem citado isso que você falou né, do colarzinho, da correntinha que ele comprou para ela. Aquilo, gente, é a mesma coisa que você ganhar um cartão postal e você ganhar uma passagem aérea para ir para outro lugar. Ó, aqui tem um cartão postal dos Alpes Suíços, tá? Aqui tem uma passagem aérea para você passar uma semana na Suíça. Então, é mais ou menos isso. Aquele colar era um símbolo, né? Agora, ela estudar naquele conservatório não estava no campo do simbólico, estava no campo do real. Ela ia partir para ação, ela ia viver a música, ela não ia ficar com aquele objeto pendurado no pescoço dela. Olha, gente, eu sei cantar muito bem, tá? Mas não sai daquilo. A pessoa se contenta, né, em se convencer de que ela é talentosa. Estudando no conservatório, ela mostraria para todos o quanto ela era talentosa. Porque pela criação dele, na criação dele, ele não se ressignifica, que nem ela se ressignificou. Eu acho que ele falar que ele sabe a dela. Aí dali, meu filho, se ela aceitasse, voltaria a mesma. Voltaria o mesmo como era. Aí ela não voltando, ela pelo menos ela tem uma esperança que ela não vai ter mais aquilo, né? Que a vida dela vai ser mudada, a arte vai mudar a vida dela. Sim, sim. Que lindo. Eu queria falar, a gente passou por essa personagem e eu gostaria de falar um pouco sobre aquela moça que faz parte do grupo de músicos, aquela que teve um papo reto com ela, que era judia também. E é muito, mas ela não era ortodoxa. E aí, não sei se você sentiu isso, Jefferson, mas do grupo era a única que parecia um pouco hostil. Ela fazia umas piadas assim meio inconvenientes. Eu se tornar uma eu se tornar como o eu falei, essa menina ela vai sabotar, né? Que ela tinha ela chegava com umas palavras fortes, né? Mas eu achei, depois eu entendi que ela vinha aquilo lá para abrir o olho dela, porque não é, as coisas não é a mil maravilhas que ela tá achando, que a cidade não é uma cultura diferente da que ela passou 20 e poucos anos da vida dela, envolvida naquela cultura, e ela ia chegar, ela ia ver, porque ela deve ter passado por isso, né? Quando ela entrou, né? Ela já estava calejada. Por isso que ela já chegou e já tacou a real, né? Porque ela já sabia, ela vai levar muito na cara, né? Uhum. Então, eu achei bem interessante, eu achei essa personagem muito ambígua, né? Porque assim, ela falou a verdade, o que ela falou não era mentira, né? Ela deu um toque importante. Mas pegando o conjunto da obra, tinha um pouco, eu senti um pouco de hostilidade naquela personagem. Os outros não, os outros eram todos fofos. E o que me chamou a atenção é que justamente a personagem que demonstrou alguma hostilidade era judia. Ela não era ortodoxa, mas ela era judia.
E aí me faz pensar no seguinte, como às vezes a gente antipatiza com aquele que é parecido com a gente. Quer dizer, a que tratou ela com menos braços abertos era justamente a mais parecida, que não, ela era judia, né? Então, talvez aquela personagem de Israel, talvez ela desprezasse alguma coisa na própria cultura dela e que ela descontava na outra. Eu senti um pouquinho disso. E sobre essa questão, né, dela ter dado toque sobre o piano, que ela não tocava, ela não tinha treino o suficiente, né, para passar naquela audição. E aí ela pensa em desistir, depois ela pega uma outra estratégia, ela muda a estratégia. Isso, para mim, é o cúmulo da ressignificação. Porque diante de uma dificuldade, o que a maioria das pessoas faz, Jefferson? Desiste. Ela mudou, ela recalculou a rota. Assim, não, tocando piano não vai rolar, mas cantando rola. Né? Por esse não está entrando nesta posição, mas vamos virar um pouquinho, que de repente, virando um pouquinho, a coisa entra. Né? Então, eu acho essa mudança de rota, eu acho uma coisa esplêndida. E isso, de certa forma, capturou os avaliadores. Era uma coisa fora do padrão. Quer dizer, ela conseguiu quebrar o padrão na comunidade dela, ela conseguiu quebrar o padrão na comunidade musical. Ela quebrava padrões. Né? E isso, de certa forma, encantou. Aquela mulher ali, essa informação musical, sem nenhum tipo de formação, né? Dando a cara a tapa. Foi uma liberdade, né? Ela trouxe uma ressignificação de liberdade. Foi uma. Essa série, gente, vocês precisam assistir. Quem não assistiu, assista, que é o momento de. Não é. É uma obra, mas é uma obra psicológica que vai te libertar disso, de muitas coisas, muitos preconceitos que a gente mesmo tem, né? A gente acha que a gente está preso num lugar que a gente pode. Tem a parte lá do rio, ela vai. Mas muito judeu morreu nesse rio. Tipo, tá, mas já aconteceu. Agora o rio, a água já foi, já, né? Isso aconteceu muitos anos atrás, é simplesmente um rio. E ela pega e entra e é aquela cena maravilhosa, né, que a gente já conversou. Eu tinha falado que era mar, né, gente? Eu tinha falado que era mar. É um rio, tá? O rio não tem essa potência de inconsciente como o mar tem, mas não deixa de ser água, né? Não deixa de ter essa ligação com o feminino e com o mundo das emoções, né? E o rio também tem uma simbologia muito bacana, né? Porque ele está sempre em transformação, né? O rio está sempre. Dos povos dela morreu naquele rio. E muitos dos povos dela morreram naquele rio, né? Isso para ela é o que pesou mais, que ela pensou, eu não vou entrar, né? Tipo, é o momento que ela pausa, assim, que trava ela, eu não vou. Aí ela vê que é o momento de eu mudar a minha vida. É o momento de eu dar um pontapé. Agora vai, agora essa peruca vai, eu vou assumir meu cabelo, vou deixar crescer de novo, porque eu saí dessa cultura, eu saí disso. Eu tô me libertando. É incrível. É para nós agora no final de ano, gente. Se liberta. Se liberta do que está te prendendo e você ressignifica a sua vida. Em 2023 está aí. 2023, né? Vai ser o ano 7. Né? Para a numerologia, ano 7 tá ligado assim a fazer tudo com muito comprometimento e com muito protagonismo. Né? Então... É o ano feminino, né? Eu ouvi na astrologia, é o ano feminino. E, nossa, então esse ano tá prometendo. Olha, se eu pegar, se eu conquistar mais protagonismo na minha vida, eu vou fazer monólogo. Adoro.
Ah, Jefferson, você gostaria de complementar, falar alguma coisa que ficou faltando? Ai, não, gente, assista. É uma indicação maravilhosa agora pro final de semana que tá chegando. Pra curtir o calor, que aqui no Paraná tá um calor, que misericórdia, 33 graus hoje. Pra curtir um calorzinho assistindo nada ortodoxa. Ai, maravilhoso. E eu quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e uma ressignificação 2023 maravilhoso nas nossas vidas. Que muitas coisas maravilhosas venham, que a gente está aqui para receber. Ó, recadinho para você. A perspectiva do Jefferson é formidável. Obrigado por compartilhar teu olhar atento e centrado. Ai, coleguinhas de curso. É isso mesmo. Obrigado, Marcos. É assim que eu gosto. Eu gosto das minhas crianças interagindo. Adoro. Ai, que saudade da Darly também. Ai, bom final saudade de da ano. Gente, um super beijo, muito, muito obrigada, Jefferson, pela participação. Também indico pra caramba essa série, é uma série assim transformadora. Pode não causar uma transformação na semana seguinte, mas vai frutificar em algum momento alguma coisa, principalmente para as mulheres. E esse é o último programa, né, do ano, de olho no streaming. Não terá Cine Tiozinho agora no mês de dezembro, porque a gente não vai fazer o Cine Tiozinho no dia 21, né? Todo mundo preocupado com o peru de Natal, com Papai Noel, todo mundo já pendurando as suas meinhas, né? Então, a gente volta com o De Olho no Streaming, com o Cine Tiozinho, apenas em 2023, em fevereiro de 2023, tá? Ano 7, gente. Se esse ano já foi cheio de comprometimento, imagina como vai ser o ano que vem, né? Um beijo, grandes beijos, muitos beijos, meu querido.